Olá, está começando mais uma aula do curso de Ética e Justiça do primeiro quadrimestre de 2020 e agora no formato ECE, Estudos Continuados Emergenciais. Esta é a nossa segunda aula, mas na verdade é a primeira, porque é de fato a primeira que eu vou tratar de um conteúdo. Para os alunos já matriculados nessa disciplina, não se trata de um conteúdo novo. Se trata de retomar o estudo da ética, especialmente daquele primeiro momento que investigamos na primeira parte do curso, que é a ética de Aristóteles e a sua obra Ética a Nicômaco. Este livro foi tomado como o primeiro objeto de estudos para o nosso curso, por se tratar do mais antigo e talvez o mais importante tratado ético da tradição filosófica ocidental. Embora seja um livro que tenha chegado a nós num formato que não se pode dizer completo ou bem acabado, né? Ele foi chegando, né, com alguns problemas, talvez não seja exatamente a forma original do livro, né, que pelo que os estudiosos indicam, não foi um livro escrito para ser publicado, mas eram notas de aula do próprio Aristóteles nos seus cursos, né? No caso, o curso de ética. Este livro, né, ele é um dos livros mais lidos e comentados na história da filosofia ocidental, e é aquele também que, por mais antigo que seja, contém muitas intuições, desenvolvimentos e explicações conceituais que são válidas e úteis para o conhecimento filosófico e o debate ético-político até hoje, né? Então, o que eu vou tentar fazer, né, depois de ter lido boa parte dos 10 livros da Ética Nicomaqueia, né, com vocês nas aulas presenciais deste primeiro quadrimestre, entre fevereiro e março, hoje eu vou tentar retomar algumas ideias, né, para a gente retomar o rumo do curso nesse novo formato, né? E aí, na semana que vem, a gente começa, de fato, um conteúdo novo, tratando de autores modernos. Bem, um primeiro ponto, né, que eu abordei nessas aulas e que eu gostaria de retomar aqui, diz respeito à distinção entre ética e moral, né, que é sempre um ponto bastante controverso, né? Há alguns filósofos, alguns autores e autoras que diferenciam ética e moral, né? Mas há vários autores, filósofos, filósofas que não fazem essa distinção e não trabalham no campo dessa distinção, né? Então, eu decidi, nesse curso, não trabalhar nenhuma distinção conceitual relevante entre ética e moral, né? É possível que vocês encontrem nos manuais e tratados do assunto algum tipo de distinção. Mas, originalmente, né, as palavras elas têm uma origem comum, que é a palavra grega ethos, que significa aquilo que é relativo ao caráter ou aos costumes. E essa palavra deu origem à ética como o estudo daquilo que é relativo aos costumes. E a tradição filosófica e cultural latina traduziu a palavra ethiké, grega, para moralia, o que vai dar no na nossa palavra em português, moral. Então, ética e moral têm uma raiz comum etimológica, mas ao longo da história das ideias, as palavras foram assumindo uma diferenciação. E nos últimos anos ficou claro que a palavra ética ficou melhor utilizada para o contexto da discussão acadêmica sobre a questão da moral. A moral tem entendida aí como um objeto concreto que existe, a moralidade, e a ética, o discurso a respeito dela. Então, o estudo da moral seria a ética. A ética, nesse sentido, seria
sinônimo de filosofia moral. Então, o que o Aristóteles oferece, né, na ética, né, o que o leitor moderno, né, contemporâneo, melhor dizendo, vai encontrar no Tratado Aristotélico é uma discussão sobre os costumes, né? No sentido, claro, próprio em que o Aristóteles entende este objeto, né, do saber humano, que são os costumes ou as ações, né? E nós vemos, né, na ética a Nicômaco, que esse campo das ações, especialmente as ações humanas, elas são objeto de um saber prático, porque diz respeito àquelas coisas que são contingentes, que podem ser de uma maneira ou de outra, não são coisas necessárias, né, como são, por exemplo, as leis da natureza, que nós não podemos modificar. Elas são coisas que dependem da nossa ação, né? E isso determina o âmbito da prática, né? Que daí vem a palavra praxis, né? Que foi uma palavra que é bastante importante, né? Na delimitação desse campo das ações humanas, né? E o Aristóteles define então a prática como aquilo que diz respeito à ação humana, a ação humana, perdão, que é objeto de um saber, né? O saber prático é diferente do saber teórico, porque o saber teórico diz respeito a coisas que são necessárias, que nós não podemos modificar, né? Então, nós não podemos deliberar sobre as estações do ano, sobre o clima, mas nós podemos deliberar sobre a Constituição, sobre as regras dos jogos esportivos e uma série de outras coisas, né? Bem, então você tem uma delimitação do objeto, né? E no livro 1 da Ética Nicômaco, Aristóteles já vai procurar apresentar, antes de falar propriamente o que é a ética, o que é o bem, né? Que é o seu objeto principal, especialmente o sumo bem, ele vai falar da ética como uma disciplina da filosofia, né, que está dentro do âmbito da sabedoria prática, junto com duas outras disciplinas, a economia e a política, né? Então, grosso modo, né, enquanto a economia lida com o bem da casa, a ética lida com o bem individual e a política com o bem comum. Nesse sentido, o Aristóteles vai colocar a ética como subordinada à política, porque o bem comum é superior ao bem individual. Mas, na ética, se trata, então, de ver como o bem se apresenta para cada indivíduo, né? Nós não teremos lá uma ética relativista, uma ética que diz o que é o bem para cada indivíduo, independente do outro. Na verdade, a ética ela prepara o caminho para a discussão da política. Tanto que no final do livro, né, no livro 10, nos últimos capítulos, o Aristóteles vai fazer essa passagem para a política, que ele já colocou no início, né, porque diz ele, é a política que define o que num Estado, numa polis, deve ser tratado. Por isso, a política é a arte mestra, a arte arquitetônica. Pois se é muito louvável buscar o bem, é ainda mais louvável buscar o bem comum, né? São algumas das palavras do Aristóteles no começo da Ética Nicomaquéia. Mas a ética, por tratar do bem, né, mais imediato, que é o bem do indivíduo, a ética vai tentar categorizar, definir conceitualmente o que é o bem, né? E aí o Aristóteles, então, vai começar uma discussão filosófica sobre o que é o bem, no livro 1 da Ética Nicômaca, né? Bem, nós vimos isso, né, nas primeiras aulas do curso, né? E partimos, então, de uma definição do que é a ética, né? Vamos ver, eu vou procurar aqui essa definição.
que é também uma definição que está presente nos manuais de filosofia, né? Vou colocar aqui em tela para vocês. Como, né, essa definição ela se remete, de certa forma, exatamente ao Tratado Aristotélico. Muito bem. Aqui. Então, a ética é a área do conhecimento que toma por objeto os juízes de apreciação sobre os atos qualificados como bons ou maus. Uma reflexão a respeito do critério para distinguir o bem do mal, o justo do injusto, o certo do errado. A moral, nesse sentido, indicaria o conjunto das prescrições admitidas numa época e numa sociedade determinadas, além do esforço para conformar-se a essas prescrições e a exortação a segui-las, né? Mas, como eu disse, tanto ética como moral, né, tem a mesma raiz etimológica, portanto, elas se referem, né, ao mesmo objeto, né? A ideia de que a ética é o discurso da moral foi, digamos assim, um desenvolvimento da linguagem que apontou a isso, né? Por isso o nosso curso se chama Ética e Justiça e não Moral e Justiça, né? E é também por essa razão, né, que a palavra moral ela foi entendida quase sempre como apontando para um conjunto de coisas que dizem respeito ao passado e à tradição, né? E a ética a uma questão, alguma coisa aberta que pode estar em discussão, né? Nesse sentido, né, a moral foi adquirindo uma acepção pejorativa e a ética uma acepção positiva, né? Agora, essa distinção, como eu disse, ela não vale a pena ser mantida, porque ao longo da tradição filosófica, especialmente no contexto da filosofia antiga, por filosofia antiga aí entendendo não apenas a filosofia grega antiga clássica, né, da época de Platão e Aristóteles, mas também a filosofia helenística do período romano, né, indica pelo objeto ética ou moral a mesma coisa, né? É assim também na Idade Média, no Renascimento, e apenas na modernidade é que alguns filósofos vão estabelecer alguma distinção, e no século XX, né, se tem aí toda uma confusão conceitual. Mas o importante é justamente essa comunidade, né? E é por isso, então, que a, a ética do Aristóteles é, de fato, uma fonte, né, para a pesquisa conceitual sobre tanto uma das primeiras sistematizações do saber sobre a ética, quanto também uma primeira busca de uma definição de algo que está sempre em aberto, né? Então, a cada dia surge um novo filósofo, uma nova filósofa pensadora, investigando o que é a ética e definindo-a da sua maneira, né? Ampliando o escopo ou delimitando cada vez mais o seu objeto, né? Bem, o Aristóteles, então, coloca a ética como um saber prático, ao lado da economia e da política, que diz respeito à ação humana, aquela ação que não é pré-determinada, né? Porque não apenas corresponde à efetivação de uma lei da natureza, né? Em algo que não pode ser alterado, mas sim algo que pode ser objeto de uma modificação, de uma alteração, né? Nesse sentido, ele vai estabelecer como uma condição da ação ética a voluntariedade, né? Os atos, para serem julgados eticamente, do ponto de vista ético, né, como eticamente passíveis de um juízo, são os atos voluntários, né? Quando o agente sabe o que está fazendo, então ele não pode ignorar as circunstâncias e ele age, né, de maneira espontânea, né, sabendo o que está fazendo, né?
quando o indivíduo é obrigado a agir de uma determinada maneira, e muitas vezes sem saber o que está fazendo, né? Ignorando as circunstâncias da ação, nós não podemos julgá-lo eticamente. Essa é uma distinção que o Aristóteles vai apresentar lá no livro 3 da Ética. Né? Então, a Ética a Nicômaco, né, que não foi o único tratado aristotélico, né, é um livro que trata das grandes questões da ética, né, nesse momento, né, da antiguidade, após, né, Platão já ter elaborado uma teoria do bem que está expressa em seus diálogos, especialmente no diálogo tardio como maduro, né, como a República, né? E eu tive a oportunidade com vocês, alunos e alunas da UFABC, de trabalhar um pouco, né, passar um pouco pela teoria platônica do bem, né, na discussão com Sócrates também, e vimos como a ideia de bem aparece lá na República, né? Na Ética a Nicômaco, né, que é um dos 3 tratados que o Aristóteles escreveu, né, além desse, né, pelo menos 2 outros, deixa eu ver se eu acho aqui, que são a Ética a Eudemo e a Ética a Magna Muralha, né, segundo a nomeação, né, medieval, ou medieval não, latina, né? Desses 3 tratados, ou Ética Nicômaco, né, e aí o nome Nicômaco seria, né, isso não é muito certo, mas indicaria uma homenagem ao pai de Aristóteles, né? A Ética Nicômaco é aquele dos 3 tratados que é o mais estudado, o mais comentado, porque é considerado o mais completo. Né, e há toda uma controvérsia sobre a real autenticidade, né, dos outros tratados. Né? Então, sendo a principal fonte, né, e também é o livro que está mais bem comentado, melhor comentado, melhor dizendo, e é também o livro que, né, tem sido traduzido, né, para o português, e há diversas traduções, né, é o livro mais adequado para o tratamento num curso como este. Né? Eu tenho usado a tradução da Ética Nicômaco que foi publicada pela editora Abril na coleção dos Pensadores, né? Mas uma outra referência e uma tradução importante é essa tradução portuguesa da editora Atlas, né? Que é aquela que está nas referências bibliográficas lá no blog do nosso curso. Né? O livro, a Ética Nicômaco é dividido, né, em 10 partes, que são chamadas, cada uma delas, tradicionalmente, por livros. Né? Então, você tem aí os temas de cada um dos 10 livros da Ética a Nicômaco. Não são títulos do próprio Aristóteles, são títulos que os intérpretes e estudiosos da filosofia do Aristóteles indicam como sendo os grandes temas do seu tratado. Né? Então, nós temos o livro 1, a respeito do conceito de fim, de bem e de felicidade. Né? Nós veremos que, depois de definir o que é a ética dentro do domínio do saber prático, Aristóteles vai investigar o conceito de bem ligado à ideia de fim, ou sumo bem, e vai indicar que a grande finalidade, né, da ação humana é a felicidade, então é ela o sumo bem. Mas o Aristóteles define a felicidade como uma atividade da alma em conformidade com a virtude, ou com a excelência, ou perfeição. Então, ele liga a felicidade à virtude. E aí, a partir de então, toda a grande discussão do livro é uma discussão sobre a virtude. Ele vai definir, então, a virtude ética, no livro 2, né? Inicialmente, no final do 1, ele diferencia já entre virtude ética e virtude intelectual.
No 3, ele vai falar das condições de uma ação virtuosa. No livro 4, ele vai detalhar uma série de virtudes particulares, né? Vai explorar lá aquela teoria do justo meio, né? De que a virtude tem a ver com uma ação que não peca nem por excesso, nem por falta de paixão. A justiça como uma das mais importantes virtudes, né? Porque é uma virtude que diz respeito não apenas ao próprio agente, mas também na sua relação com os outros, né? Então, Aristóteles dedica um livro específico a essa virtude, que é a justiça como uma virtude mais completa. Depois, no livro 6, ele vai falar das virtudes intelectuais, né? E vai destacar, num contexto do seu tratado ético, a prudência, né, como uma virtude intelectual no âmbito prático. No livro 7º, ele vai falar da acrasia, ou falta de domínio, né, como um aspecto, né, limite da ação moral, que é quando o indivíduo simplesmente não consegue agir eticamente. E aí, nesse contexto, ele vai diferenciar um pouco outras formas de fracasso ético, que são a maldade, o vício e a bestialidade, né? Seria os 3 campos das ações que não são éticas, né? Depois, nos livros 8º e 9º, ele vai falar da amizade, né? Já que o homem é um animal político, um animal social, a virtude se estabelece também na relação com os outros, né? Então, a amizade tem a ver com a justiça. Depois, no livro 10º, né, o livro que conclui o tratado, ele vai retomar a questão da felicidade e vai vincular prazer e felicidade para mostrar, ao final, qual é a máxima felicidade de que um ser humano é capaz e como essa máxima felicidade é também a atividade mais prazerosa, né? E é assim que ele vai concluir o livro. Nós fizemos esse percurso ao longo das primeiras aulas, as aulas presenciais deste curso, né? Bem, eu havia indicado também para vocês 2 obras de apoio à leitura da Ética de Aristóteles, né? E 2 referências aí importantes de 2 filósofas contemporâneas, né? A Martha Nussbaum, né, a estadunidense Martha Nussbaum, né, tem uma série de livros de filosofia moral e política muito relevantes, e especialmente esse livro, A Fragilidade da Bondade, né, que é um grande tratado sobre a filosofia moral da antiguidade. E ela vai tratar não apenas do Aristóteles, mas também de Platão e da tragédia grega, né? E esse livro, né, e eu vou falar disso na parte final dessa aula, né, é um livro que indica, né, um aspecto da relevância do pensamento aristotélico para o pensamento contemporâneo, que é bastante atual, né, e nós veremos também que o Aristóteles é um autor ainda bastante presente na discussão contemporânea sobre ética e política, mas é um livro ainda mais atual e relevante no contexto que nós vivemos atual, né, de pandemia, né? Um dos temas desse livro, A Fragilidade da Bondade, é justamente como, né, a felicidade humana está à mercê de uma desgraça, né, de uma tragédia, né? E tem a ver com a intuição aristotélica que já aparece, né, no livro 1, de que por mais que o ser humano, né, o agente moral, possa agir da melhor forma possível, da forma virtuosa, se ele não tem a fortuna a seu lado, a sorte, no final das contas, ele pode ser acometido de uma grande infelicidade, de uma desgraça. E é o que acontece na tragédia, né? E a Martha Nussbaum, então, indica como Aristóteles está recuperando, né, um saber trágico, né, indicando, no entanto, uma teoria filosófica que
pretende lidar com esse problema, né? Então, essa obra da Martha Nussbaum é uma obra que tem aí a sua importância e é também um momento de uma reflexão, né, que ela fez que vai levá-la a tomar posição no debate político, ético e político contemporânea, né, dentro das teorias da justiça, né, teorias que nós vamos abordar na segunda parte do curso. Bem, e essa outra referência, né, esse livro da Ursula Wolff, A Ética Nicômaca de Aristóteles, uma filósofa alemã, tem vários livros também sobre filosofia moral. É um livro guia, né, de não apenas introdução, mas um estudo analítico da ética Nicômaco, né, com detalhes e com um certo cuidado filológico, né, ainda que seja um livro talvez um pouco difícil para os iniciantes em filosofia, porque muitas vezes ela usa uma linguagem um pouco técnica, mas é um livro bastante útil como um guia de leitura a esse tratado do Aristóteles, que é um tratado muito difícil para nós por conta da linguagem, né, das traduções, né? É uma obra que tem, dependendo da tradução que você pega, você vai encontrar não apenas palavras diferentes, mas interpretações diferentes do texto original grego, né? Bem, e outras referências que eu passei, né, que estão lá no blog, os estudos de ética antiga de Marcos Engano, né, professor da USP, e um clássico chamado A Prudência em Aristóteles, de um autor francês chamado Pierre Robin, né, que fala justamente daquela virtude intelectual que é a chave do pensamento ético aristotélico, que é a prudência, né? Pois bem, então vocês têm aí todo um roteiro de leitura da Ética Nicômaco do Aristóteles que eu passei, né, e comentei com vocês na primeira parte do curso, né, e que vocês podem retomar, se é que já não fizeram durante esse período de paralisação, ou para aqueles que estão chegando agora nesse curso, podem fazer esse percurso, né? Nas outras partes dessa aula, né, eu vou tentar apresentar, né, na próxima parte, destacar algumas das ideias principais da ética nicômaco, né, pegando ali a questão da felicidade e da virtude, né, até falar da prudência, né, como a sabedoria prática propriamente dita, né, como a capacidade de deliberar bem sobre o que é bom em geral para o ser humano. Por que isso diferencia de outros tipos de sabedoria, de outros tipos de saber? E depois eu vou retomar a questão da felicidade, que é o final do livro, né? Na 10ª parte, né? Em que ele vai falar que, curiosamente, né? Embora o tratado tenha na prudência, né? Como uma virtude intelectual chave, né? O Aristóteles vai dizer que a máxima felicidade e a atividade mais prazerosa e que mais se aproxima do divino no âmbito das possibilidades humanas é o exercício da sabedoria teórica, né? Então, embora a ética lide, né, com o saber prático, o saber teórico é considerado, pela perspectiva da ética, aquilo que há de mais nobre na natureza humana, aquilo que mais aproxima a natureza humana dos deuses, né? E é, portanto, também, né, não é à toa que o livro 10 é antecedido por um tratado sobre o prazer, o Aristóteles vai dizer que essa atividade, né, da sabedoria teórica é também a atividade mais prazerosa, né? Bem, eu vou então comentar na sequência a ética de Aristóteles, pegando esses pontos chave, né, passando por alguns outros, digamos assim, mais complementares, né? E aí, ao final do nosso percurso, talvez numa quarta parte, né, essa aula vai ser dividida em partes, né, por conta também das ferramentas que eu estou usando e para que vocês também tenham tempo de ver separadamente cada uma das partes de cada aula, né? Eu vou
terminar essa aula, provavelmente numa quarta parte, falando, então, da perspectiva da Martha Nussbaum sobre a fragilidade da bondade, né? E mostrando já também como, né, o Aristóteles pode ser mobilizado para uma discussão contemporânea, atual, sobre a ética. Ok? Bem, então, por hora, é isso, né? Eu fiz, então, essa primeira aula, essa primeira parte dessa aula introdutória à ética de Aristóteles, né? Então, na próxima eu vou tratar do bem e da virtude, depois na questão da felicidade e do prazer, e depois vou apresentar aí a interpretação da Martha Nussbaum, ok? Então, já já eu volto.